Vamos lá, boa noite, se você estiver assistindo junto comigo, agora eu não sei que horas é, né, que você está assistindo, então pode ser bom dia, boa tarde. Vamos seguir aqui estudando junto, vamos agora destrinchar ali legislação de trânsito, a segunda aula, aula 2, certo? Lembrando aqui que tem o site, se você entrar aqui você consegue achar tudo muito mais organizado lá. Seguindo, se inscrever no canal, dar aquele like, porque YouTube é isso aí. Como eu não sou monetizado, ainda tentando com vocês fazer isso aí. Se vocês se inscreverem, dando like, quem sabe um dia isso acontece. Enquanto isso não acontecer, no final do vídeo eu peço aquela contribuição. Quem puder, gostar, pode fazer. Vamos seguir. Sistema Nacional de Trânsito. Essa é a aula 2 da nossa aula aqui de trânsito, legislação de trânsito. Então, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos entender o que é o Sistema Nacional de Trânsito. Aí nós vamos lá para o código, né? E vem aqui o capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito. Então, das disposições. Olha lá o que diz o artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, é isso que a gente está querendo saber, é o conjunto de órgãos. É o conjunto de órgãos. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, conjunto de órgãos e entidades de quem? União, Estado, Distrito Federais e Município, ou seja, dos entes. Então, Sistema Nacional de Trânsito, conjunto de órgãos dos entes, União, Estado, Distrito Federal e Município. Quando eu reunir esses órgãos desses entes e entidades, né, desses entes, nós teremos o Sistema Nacional de Trânsito, que ele tem por finalidade o exercício das atividades, planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licença de veículos, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação de sistemas viários, policiamento, fiscalização e julgamento de infrações e de recurso e aplicação de penalidades, ou seja, né, gerir todo o sistema de trânsito, por isso que é o Sistema Nacional de Trânsito. E nós vamos falar dele de uma forma mais destrinchada, mais palatável, para que você saia daqui entendendo tudo isso, sem virar esse texto que olhando assim, e olha que aqui já está destacado as coisas, mas lendo ele puro, é difícil mesmo, é chato de entender. Aí você faz os destaques aqui e já melhora um pouco, mas se você colocar desenho, figura, separar, fica melhor ainda. Vamos ver? Então vamos lá, temos o Código de Trânsito, né? E todos esses órgãos aí, isso tudo junto vai formar o quê? O Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Esses órgãos aqui tem órgãos do Estado, da União, nós vamos ver agora destrinchando. Primeiro, nós temos os órgãos normativos. O que são os órgãos normativos? Eles vão criar as normas, leis, certo? Quando instituir esses órgãos normativos, a função dele vai ser pensar em tudo isso, criar normas, leis. Beleza. Tem um órgão normativo que criou normas, que criou leis. O que ele vai precisar logo em seguida? Ele vai precisar de órgãos executivos para executar aquilo que ele está criando. Se ele criou normas e leis e ninguém executar aquilo, não tem sentido. Tem que ter estrada, tem que ter sinalização. E quem executa? Então vão ter que ter órgãos para executar todas essas normativas criadas por eles aqui. Todas essas leis, tudo isso, certo? Executou. Agora, vamos lá. Olha como é que vai ficando lógico e fácil para a gente lembrar todo esse ciclo aqui. Tem gente que só sai cuspindo isso aí. Órgãos normativos, aí diz qual é. Órgão executivo, diz qual é. Órgãos fiscalização, diz qual é. Tem uma lógica, olha só. Criou as normas, precisa de alguém que execute. Agora, ele precisa que alguém fiscalize se está sendo tudo cumprido direitinho, certo? Fiscalize se a execução está toda certa, se as pessoas estão executando de acordo com o que está previsto. A norma normatizou, disse que tem que ter, vamos lá, disse que tem que ter placa no local dizendo pare, tal. Aí aqui foi a norma, ele pensou nisso, criou. Aí tem um órgão aqui que fez a estrada, criou uma placa, colocou lá. Agora ele precisa de alguém fiscalizando para ver se estão cumprindo a norma que foi criada, que diz que tem que parar, e tudo que ele executou aqui, a pista, a placa, o cara vinha aqui e parar, entendeu? Tem que ter o fiscalizador. E depois do fiscalizador, o que acontece? Ele fiscaliza. Aí ele vai dizer que alguém fez alguma coisa errada. Sempre vai ter alguém que vai discordar dessa fiscalização, certo? Então tem que ter um recursal. A pessoa que foi fiscalizada poder recorrer, se for o caso, e aí discutir se estava certo, se estava errado. Beleza? Então aqui, ó, de cara aqui em cima nós tivemos todos os órgãos que existem. Os órgãos vão estar aqui embaixo, né? Todos os tipos de órgãos que existem no Sistema Nacional de Trânsito. E para isso você seguiu uma lógica. Então é só você lembrar. Criou a lei, precisa de alguém para executar tudo aquilo, depois para fiscalizar, e aí tem que ter esse recurso para quem discordar da fiscalização. Então vamos falar de cada um deles. Normativo.
nós temos o CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF, certo? O que você percebe aqui, ó, CCC, né? Que eles são conselhos. Esses normativos são conselheiros, eles vão criar, vamos para o grande conselho, né? Aí o conselho cria as leis, as normas, e aí eles vão passar adiante. Então são os conselhos, ó, CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF, que criam as normas e leis, sendo o CONTRAN, tá aqui em cima, o Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo do trânsito ali. Ele é um CONTRAN, é um Conselho Nacional, certo? Ele então vai criar lá o Código de Trânsito Brasileiro, tá ali embaixo do Ministério da Infraestrutura. E aí nós temos o CETRAN e o CONTRANDIF. CETRAN é dos estados, certo? Se o CONTRAN é o Nacional de Trânsito, aqui é o estadual, Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Estadual, Conselho Nacional. E o CONTRANDIF é o do Distrito Federal. É porque o Distrito Federal o que o estadual faz, o Distrito Federal vai fazer. Só que ele tem um nome aqui, CONTRANDIF, DIF do Distrito Federal. E CONTRAN e CETRAN é dos estaduais, CONTRAN nacional. Beleza? Então aqui, ó, os órgãos normativos, nós temos um no governo federal, nacional, um em cada estado e no Distrito Federal. Beleza? Aí nós vamos ter que ter os executivos. Lembra? Aqui todos eles estão pensando e criando normas, regras. Aí vem alguém para executar. Quem são? Nós temos o DENATRAN, DETRAN, DENIT, DER, CERETRAN, prefeituras. O que vai acontecer aqui? Vamos lá, vamos executar as normas e as leis. Vai executar tudo que isso aqui, tudo que foi pensado, para dizer que é seguro e tal, eles vão executar. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Da mesma forma está lá em cima, ele é o órgão máximo, que é o Departamento Nacional, certo? Aqui são departamentos, ó, Departamento Nacional. DETRAN, Departamento Estadual. Aqui é de estadual, aqui é o nacional e aqui é o estadual. Então, cada estado vai ter o seu DETRAN. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, responsável por emitir documentos dos veículos e condutores. Cada estado tem o seu DETRAN, Distrito Federal também, tá? Eu troquei a ordem aqui, que estava lá, para ficar mais fácil aqui para a gente entender. CERATRAN é o seguinte, você pode deixar eles dois assim, ó, destacados juntos, porque o DETRAN, esse departamento estadual é responsável por emitir documentos, tal, cada estado tem o seu. O CERATRAN ele faz a mesma função, só que às vezes eu tenho uma área muito grande e é mais regionalizada, num município que não tenha, que o DETRAN não consiga atender, que ficaria muito longe para as pessoas irem e tal, ele meio que deixa criar um outro órgão que vai auxiliar ele, vai fazer as mesmas coisas que ele, mas naquela micro-região ali, que está um pouquinho distante. E o nome dele vai ser CERATRAN. Então são circunscrições regionais de trânsito. É uma extensão do DETRAN, onde esse órgão ficaria difícil de atender as pessoas, então cria esse CERATRAN, tá? Mas cada estado tem o seu DETRAN, isso aqui é para auxiliar o DETRAN. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Rodovias, Estradas Federais. DENIT, Estradas Federais, o DR, de Estradas de Rodagem, Rodovias Estaduais. Então, beleza? Então, aqui nós temos os departamentos, né? Com a documentação, tudo isso. Tem um nacional, tem os DETRANs estaduais, tem a figura do CERATRAN para quando é muito grande, ali para dentro do município. E nós temos um que cuida das estradas nacionais e das estradas estaduais, DENIT, DR. Certo? Feito isso, aqui tem as prefeituras, né, que eu não falei. Prefeitura é um órgão executivo, a gente já estudou em aula de direito administrativo. E aí ela vai cuidar ali dos pedestres, veículos de tração animal e tração humana, tá? Que não são os veículos motores, nem os automotores, nem os elétricos, então são os pedestres, veículos de tração animal e tração humana, as prefeituras é que vão cuidar ali dessa parte. Aqui, esse DENIT, só para não confundir, a gente vai para um momento histórico aqui, que é o seguinte. Antes, ó, uma observação, antes era o DNR, era o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, mas isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe, foi extinto, e criou-se o DENIT, que é o que a gente falou, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, e criou-se os outros dois aqui, a NTT e a ANTAC, que são subordinados ao Ministério do Transporte. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Tá? Então, só para se lembrar disso aqui, não existe mais. Foi ele que foi extinto, criou o DENIT e essas outras duas aqui. Então, feito isso, lembra que a gente falou?
normativo, normatizou, criou esse daqui, executou, qual a estrada, como é que vai ser os documentos, tá aqui os executivos para executar tudo isso aqui que eles criaram, então vamos pegar isso tudo aqui e vai ser fiscalizado por quem? PRF, Polícia Militar e os demais agentes que forem credenciados para essa fiscalização. Se não me engano a gente falou isso na aula 1, né? Acho que foi a aula 1 aqui de legislação de trânsito mesmo, do agente credenciado. Até o policial aqui para fazer a fiscalização em regra, para aplicar multa e tal, ele tem que ser credenciado. Lógico que outras ele vai poder fazer normalmente, mas enfim, os agentes credenciados, falamos na aula 1. Então vai pegar tudo isso aqui e vai ser fiscalizado, né? Vai fiscalizar o que foi criado e executado, temos aqui. Tem que estar identificado e tal. E o recursal é a JARE, que é uma junta administrativa de recursos de infrações. Uma vez sendo discórdia aqui, você pode tentar entrar com recurso aqui. Difícil, né? Mas pode tentar. Agora a gente vai falar aqui da famosa, né? Carteira Nacional de Habilitação. Então tá aqui a Carteira Nacional de Habilitação. Nós vamos falar das categorias. Categoria tem a A, B, C, D e E. E aí de cara eu vou fazer um destaque aqui para você, porque categoria, o que está previsto, código e tal, que são categorias, é a A, B, C, D e E, certo? Agora aqui na sua carteira, você deve ter visto, quer dizer, você nunca deve ter percebido, temos aqui a parte da permissão, né? Quando ele está com a permissão ainda, aquela inicial para depois vir com a habilitação. Tem um campo chamado ACC, tá vendo? E depois tem, tanto esse ACC não é categoria, porque do lado tem a categoria. Qual é a categoria que você tem? E tem se você tem aqui um ACC. O que é esse ACC? Esse ACC é uma autorização para conduzir o veículo ciclomotor, só o ciclomotor, que não exceda 50 km, aquela cinquentinha. O que se questiona aqui é a utilidade disso, porque o cara para tirar isso ele vai ter que passar por todo um processo, e aí se pergunta por que não tira logo a A, que nós vamos falar dela, que vai te permitir tanto essas aqui quanto outras. Mas enfim, não é uma categoria, porque não está prevista como categoria, até na habilitação ela está num campo à parte, mas é uma autorização para conduzir ciclomotor até 50, se te perguntarem sobre ACC, tá bom? Mas aí vem a pergunta, né, na categoria aqui, por que não a A? Vamos falar da A? A, motocicletas e outros veículos de 2 ou 3 rodas. Os outros veículos de 2 ou 3 rodas, se você tem a A, você vai poder conduzir. Com ou sem carro lateral, aquele carrinho lateral. E que tenham mais de 50 cilindradas, porque senão você só vai poder o ciclomotor e com 50 cilindradas. Aqui, mais abrangente, né? Então, você pode, todas essas aqui, até o de 3, esse aqui, ó, 2, aqui tem 3 rodas, então pode também. Até esse aqui, que tem um carrinho acoplado, tá vendo? Do lado. Chegou naquela idade, pega a coroa, vai fazer isso aqui uma viagem, ó. O que você não pode? O quadriciclo. O quadriciclo não está aqui porque, ó, o que ele diz? De 2 ou 3 rodas. O quadriciclo tem 4 rodas. Então, você quer conduzir um quadriciclo, um veículo de 4 rodas, vamos partir então para B. Categoria B. A foi essa, a B é as 4 rodas. O que vai ter na B? A B tem alguns requisitos. É o veículo lá de 4 rodas, ele tem que ter um peso total máximo de 3.500 kg. Peso total, ou seja, é a tara do veículo, que a tara é o que? Combustível, peças, todo o veículo, né, mesmo ali, qual o peso que ele tem, mais a lotação, mais os passageiros, ele tem que estar no máximo, peso total de 3.500 kg. Essa é a categoria B, o cara pode conduzir até 3.500 kg, certo? Máximo de quantos lugares? 8 lugares, mais o do motorista, então com o motorista vai ser 9, né? Então, no máximo, 8 lugares e mais o motorista, ele pode conduzir. E ele pode combinar ali uma unidade de reboque, etc, né? Bota aquela carretinha no carro e tal. Ele pode combinar? Pode combinar, não tem problema nenhum. Ele pode combinar uma unidade, botar acoplar alguma coisa nesse carro e tal, desde que ele respeite isso aqui. Com o acoplado, tem que ter no máximo 8 lugares, mais o motorista, e o peso total também tem que estar em 3.500 kg, tá? Pode acoplar? Pode. Na categoria B. Na categoria B. Desde que você esteja respeitando tudo aquilo ali. Agora, tem uma exceção aqui para o motorhome. Você quer ter um motorhome, quer andar e tal, beleza. Então você vai poder. É um veículo mais robusto um pouco. Então ele vai ter mais peso. Então o que pode ocorrer, pode, tá? O que vai ocorrer é que para o motorhome você vai poder conduzir com B, mesmo se ele chegar aqui a 6.000 kg, ó.
porém ele continua respeitando essa aqui de 8 lugares mais o motorista, tá? A única coisa que ele vai dizer é que se for um motorhome, você pode conduzir com a habilitação B, categoria B, até 6.000 quilos. Ele vai te autorizar isso, certo? Para o motorhome, a exceção da tara aqui do piso, total máximo também, tá? Até 6.000 quilos com a categoria B, beleza? Seguindo, categorias. Nós vamos falar agora da C. A C é o cara que ele quer dirigir, ele quer transportar carga, a gente está falando de carga. C, ó, lembra de carga? C, carga, tá? Ele está pensando em carga. Não é o motorhome, se for o motorhome ele já pode até 6.000 quilos ali com a própria B, mas ele quer até 6.000 quilos também. Lembra do motorhome que te deixava até 6.000 quilos? Carga até 6.000 quilos. Então ele está ali, ele ultrapassa os 3.500, mas está ali até os 6.000 quilos. Que não seja motorhome, aí ele tem que tirar a habilitação C, certo? Aqueles caminhãozinhos menores, ele não pode ultrapassar os 6.000 quilos. Não pode ser o motorhome, ele poderia até com a B, se for o motorhome, né, que não é carga e tal. Agora, veículo de carga, esses aqui, trator e tal, até 6.000 quilos, ele pode ir com a C, correto? E uma vez que ele pode ir com a C, ele pode ir com as demais para trás também, com exceção da A, que é moto, né, motocicleta e tal, duas ou três rodas. O resto que são 4 rodas também, para trás ele pode. A exceção da A, não. Então, se ele tem a C, ele pode tudo que a B pode, mais esse aqui da C, até os 6.000 quilos, certo? Continuando aí categorias, a gente vai então agora para D. Categoria D, seguindo a mesma lógica, para trás pode todas as outras, não moto, né? Porque aí é uma categoria à parte, tem que ter, pode ter A, D, mas aí você vai ter que tirar essa. Agora, uma vez que você obteve a D, você também pode a B e a C. E o que é a B? Quando você quer transportar D. C era carga, né? Então a D é quando você quer para o passageiro. Você quer transportar passageiro. Lembra que era até 8 lugares, mais o motorista? Aqui você quer ultrapassar os outros lugares. Então você precisa de uma D. Você quer transportar passageiros e mais de 8. Então você vai precisar ir para D. Tá bom? O que eu te chamo a atenção aqui? A D também é exigida para transporte escolar. Agora, a atenção é o seguinte: não é o ônibus de transporte escolar que tem 8 ou mais, não. Pode ser mais. Mas mesmo que você vá transportar escolar num carrinho desse aqui, que vá menos, vá 4 pessoas, essa aqui acho que é 7, né? 7 lugares, que a B poderia, não pode, tá? Para transporte escolar tem que ser a D. Exige que para você fazer o transporte escolar você tenha a carteira D e não B. Mesmo que você esteja utilizando um carro de categoria carteira B. Se ele não fosse para transporte escolar, você com a B poderia, mas já que é para transporte escolar, exige-se a D. Aí para qualquer situação, tá bom? Qualquer quantidade de passageiros vai ter que ser a D, é transporte de passageiro. Isso aqui também não é com veículo acoplado, tá? Pode ser um ônibus com muito mais lugares, muito mais de 8 lugares, tal. Você pode dirigir, tá com a D aqui, só não pode ser com veículo acoplado, tá? Quando a gente vai para veículos acoplados, vai acoplar carga no outro, a gente vai precisar da E. Aí o cara que tem a E vai poder a B, C, D e não a A, como a gente já falou. Ele pode ultrapassar dos 6.000 quilos e a unidade acoplada com lotação acima de 8 lugares. Se você vai acoplar alguma coisa também com lotação acima de 8 lugares, tem que ser a E. Beleza? E isso aí foi a aula de hoje. Espero que tenha sido elucidativa. E lembrando, se você puder, faz essa contribuição aqui, porque nas outras aulas, na aula que é dada lá ao vivo com o pessoal em sala e tudo, até tem uma contribuição lá que é dividida. Essas aqui é um projeto à parte e não é monetizado ainda pelo YouTube, então até o momento que eu estou gravando aqui, a contribuição que vem é só que você faz aí no final. E mesmo que você não consiga fazer a contribuição, aquele se inscrever, dar aquele like, aquela coisa do YouTube você pode fazer, né? Um abraço.